Luciana Novaes e doutora Alexandra. Agora, na Melodia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 12 de fevereiro. Hoje é um dia especial para nós. Estamos começando o programa hoje. Primeiro dia do programa, apresentação hoje. Todos sejam bem-vindos. Estamos começando o programa Ele e Elas, que é um programa que está em sintonia. O Ele e Elas. Agora, olha o desafio, né? O Ele sou eu contra duas elas. É bem... Vai ser bem interessante de botar o Ele e o Elas no ar, para nós discutirmos temas interessantes, entrevistas, bate-papos. Os assuntos vão ser sensacionais para você que gosta de ouvir a opinião do homem, no caso aqui, do homem na sua visão, e das mulheres também, né? Então, teremos muito bate-papo, muita informação, um espaço voltado para todo mundo. Então, eu quero dar boas-vindas aqui à doutora Alessandra e também estamos aqui com a nossa querida Luciana Novaes. Estamos juntos hoje no programa. Boa tarde a todos vocês também. Boa tarde aos ouvintes. Eu vou cumprimentar enquanto a doutora Alexandra se organiza. Boa tarde, doutora Alexandra. Boa tarde, querida. Então, gente, estamos aqui. Me ajuda aqui, doutor. Gente, é assim mesmo. O programa é ao vivo, acontece. Então, fiquem com a gente, acompanhem, participem, sintam-se em casa, porque no Ele e Elas, em sintonia, o que importa é a troca de ideias, a informação de qualidade e um bom papo, que é o que nós vamos fazer aqui. Com certeza. Doutor Nerilton Senna. Isso. Então, vamos então iniciando aqui o programa Ele e Elas, que é uma relação da rádio Melodia FM 87,9, aí acostumando já com a programação 87,9, que nós estaremos no ar às terças, às quartas e às quintas-feiras. Eu, Nerilton Senna, doutor Nerilton Senna, a Luciana Novaes e a doutora Alessandra. Juntos estaremos aqui no verdadeiro bate-papo. Todos fiquem, então, atentos à nossa programação nesses dias aí da Melodia FM, tá ok? Luciana, faça a sua introdução aí também. Muito boa tarde, doutor Nerilton. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, doutora Alexandra. Aqui, sua tarde ganha mais sentido. Preparamos um programa especial para você, com notícias de análise, convidados especiais e, é claro, a sua participação, que faz toda a diferença. O programa Ele e Elas em Sintonia vai agora apresentar um pouco da biografia aqui dos apresentadores. Isso. É isso, doutora Alexandra? Exatamente. E começando, vamos trazer aqui a biografia do nosso grande colega, parceiro aqui do programa, doutor Nerilton Senna, da locução à saúde, uma trajetória de dedicação e transformação. O doutor Nerilton Senna, um nome que já ecoou nas ondas do rádio e agora reverbera no cuidado à saúde física e emocional de seus pacientes, é lógico. É um exemplo inspirador de como a vida pode se transformar a partir de desafios pessoais. Sua história começa nos estúdios de rádio e o leva ao campo da saúde, unindo duas áreas aparentemente distintas por meio de um propósito comum: servir as pessoas. Dr. Nerilton iniciou sua carreira como locutor em rádios locais. Sua paixão e talento logo o levaram aos voos mais altos, chegando à renomada Gabriela FM em Ilhéus, na Bahia, onde marcou uma geração com sua voz carismática e presença nos microfones. No entanto, a vida trouxe uma reviravolta inesperada. Diante do desafio de cuidar de sua esposa, que enfrentava problemas de saúde, ele descobriu um novo propósito. Esse momento despertou em Nerilton o interesse pela área de saúde, levando-o a estudar iridologia, que nome difícil, gente, uma técnica que utiliza os padrões e cores da íris para avaliar o estado de saúde do corpo humano. Determinou-se a expandir seus conhecimentos e ingressou na Faculdade Mineira Univar, onde concluiu o doutorado em sua busca constante por aprendizado. Formou-se em fisioterapia, especializou-se no cuidado físico. Paralelamente, sua curiosidade e sensibilidade pelas questões emocionais o levaram à psicanálise, onde passou a compreender
e tratar os aspectos psicológicos de seus pacientes. Hoje, o Dr. Nerilton Senna é reconhecido por sua abordagem integrativa. Ele une técnicas da fisioterapia e da psicanálise para cuidar de seus pacientes de forma holística, considerando tanto o corpo quanto a mente. Sua trajetória de locutor a profissional da saúde é um testemunho de resiliência, empatia, determinação e amor, né, gente? É isso aí. Obrigado. Então, hoje nós estamos aqui junto com a Luciana, seguindo então uma profissional também, né, que nós vamos falar um pouco a respeito dela, da pessoa de Luciana Novaes, conhecida já aqui no Melodia, porque tem um programa, né, em rádio, e ela segue hoje o legado do seu pai na questão política, né, e na comunicação. Então, em 2017, Luciana decidiu fundar o portal Notícias Bahia, e com uma visão arrojada e o foco no jornalismo de qualidade, o portal se tornou uma referência na cobertura de notícias da região, destacando-se temas como política, economia, cultura, desenvolvimento local. E a nova etapa no rádio. Em agosto de 2024, Luciana deu mais um passo em sua jornada na programação de rádio, do ponto de vista news, o programa que rapidamente conquistou uma audiência fiel, reconhecido por sua análise profunda e imparcial sobre os principais acontecimentos políticos e sociais do Estado. Luciana sempre ressaltou a influência de seu pai, Reinaldo Novaes, em sua trajetória. Como servidor público e apoiador de importantes lideranças políticas, Reinaldo deixou um exemplo de compromisso e lealdade a causas políticas. Ele também foi um incentivador das iniciativas de Luciana, ajudando a acreditar no poder da comunicação como um caminho para mudanças políticas. Seu pai foi meu maior mentor, diz a jovem. Ele sempre acreditou que a política e a comunicação deveriam andar juntas e servir as pessoas. As perspectivas futuras. Luciana Novaes planeja expandir ainda mais o alcance do portal Notícias Bahia. Em seus objetivos estão o fortalecimento do jornalismo e a criação de novos espaços de interações com o público. Com sua trajetória inspiradora, Luciana Novaes reafirma o papel crucial da comunicação em tempos de mudanças e desafios. Seguindo os passos de seu pai, ela não apenas preserva um legado, mas o transforma em uma ferramenta para o futuro. O começo desse programa hoje é uma prova dessa busca, dessa necessidade de levar informações, de estar sempre interagindo aí, coisas importantes, né, Luciana? Você mesmo agora pode falar um pouquinho sobre a doutora Alexandra. Exatamente, mas antes de falar aí de doutora Alexandra, comecei com o Portal Notícias Bahia, estou num programa em Ponto de Vista News antes aqui do Eles e Elas, muito obrigada pelo convite, né? Eu já fico aqui no estúdio, nem vou para casa, né? Porque logo em seguida já entra, quero parabenizar e agradecer a presença aqui de doutor, né? Vou te chamar também de doutor. Kardec, que já se encontra aqui nos nossos estúdios, nesse instante vamos bater um papo com ele para falar sobre arte. A advogada doutora Alexandra das Dores, conhecida como sua atuação destacada na defesa dos direitos da mulher e da família em Vitória da Conquista. Tem chamado a atenção não apenas por sua carreira jurídica, mas também por sua trajetória política em 2024. Candidata a vereadora pelo Partido Republicano, doutora Alexandra surpreendeu e ao priorizar o apoio da reeleição da prefeita Sheila Lemos em detrimento de sua própria campanha. Com uma carreira sólida e reconhecida na área do direito da família, doutora Alexandra tem sido uma voz ativa na luta pelos direitos das mulheres, conquistando respeito e admiração na região. Sua entrada na política foi vista como uma extensão natural de seu trabalho, com propostas focadas em políticas públicas para a mulher, crianças e família. No entanto, durante a campanha eleitoral, a advogada optou por um gesto incomum. Vestiu a camisa da reeleição da prefeita Sheila Lemos e dedicou grande parte de seu esforço ao pleito da chefe do Executivo Municipal. Em eventos, doutora Alexandra frequentemente pedia mais votos para a prefeita do que para si mesma.
Ela acredita, né? Ela que sempre acreditou no trabalho da prefeita Sheila Lemos e na importância de continuar com um governo que prioriza as mulheres e as famílias de Vitória da Conquista. Declarou a advogada durante uma entrevista em outubro de 2024. Ela sempre vinha falando, né, que a prefeita estava sempre representando todas as mulheres, por isso ela abraçou a causa. Apesar de revés, doutora Alexandra das Dores segue firme em sua atuação como advogada e defensora dos direitos das mulheres. Sua trajetória política, ainda que marcada por desafios, reforça seu papel como uma figura pública comprometida com as causas sociais. Resta saber se a experiência a levará a novas investidas na política, ou se ela continuará focada em sua carreira jurídica, onde já construiu um legado admirável. Por enquanto, a história de doutora Alexandra serve como exemplo de dedicação, mas também como alerta sobre o desafio e complexidade da vida política. Muito bem. Verdade. História bonita, né? Obrigada. Dedicação. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, é com vocês. Eu quero só dizer para você, Lu, tomando aqui, atravessando, que foi muito bom a gente tirar esse tempo para a gente iniciar esse programa hoje. Hoje é o primeiro dia, porque eu estou diante de duas pessoas que eu confio, que eu acredito, e pessoas para estar comigo tem que ser pessoas sérias em todos os aspectos. Por isso que hoje o nosso primeiro convidado já traz todos esses requisitos e essa condição para a gente inaugurar nosso programa com um homem sério, um homem artista, um homem simples e que não parece que por trás dessa pessoa tem tanta bagagem, mas é isso aí. Nosso convidado Alan Descartes. Muito bom. Doutora Alexandra, vamos dar um giro aqui pelas notícias. Vamos. Rapidinho. Depois Doutora começamos Alexandra. a nossa entrevista hoje, a primeira entrevista de hoje. Estou aqui Vamos falar. na expectativa. Dá aqui tempo dessa ainda, entrevista. falarmos. Vamos ver. Então, Doutora vamos Alexandra ver. vai falar sobre a comissão do Giro das Notícias. Olha, a Comissão das Mulheres inicia trabalhos com composição integralmente feminina em Vitória da Conquista, o que é muito bom e é um avanço, não deixa de ser, né? A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de Vitória da Conquista realizou, nesta semana, sua primeira reunião marcando um feito histórico. Pela primeira vez, desde sua criação, a comissão é composta exclusivamente por vereadoras. Ainda bem que tem esse número, né? A nova formação reforça a representatividade feminina no legislativo e fortalece a luta por políticas públicas voltadas às mulheres no nosso município. Durante a reunião foram definidos os cargos de liderança. A vereadora Viviane assumiu a presidência da comissão, enquanto Cris Rocha foi designada relatora e Leia Meira atuará como membro. Viviane destacou que a composição integralmente feminina representa um avanço significativo na luta por direitos e na promoção de políticas eficazes para as mulheres conquistenses. Essa comissão reforça o compromisso do Legislativo com a construção de políticas públicas mais alinhadas às necessidades reais das mulheres, garantindo um espaço de debate e decisão qualificada, afirmou. Já Cris Rocha ressaltou que sua atuação será voltada à defesa da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. Nesta comissão, posso influenciar decisões, defender direitos e lutar por políticas que garantam a proteção das mulheres. O trabalho conjunto dessa comissão é essencial para fortalecer a voz feminina em todas as esferas da sociedade, criando um ambiente mais justo e inclusivo para todas, pontuou. Além da definição das funções, a reunião também abordou pautas prioritárias para a garantia e ampliação dos direitos das mulheres no município. A Comissão das Mulheres pretende atuar em frentes como o combate à violência de gênero, o acesso a serviços de saúde, a ampliação de programação de qualificação profissional e o incentivo à participação feminina na política, tomara que chegue. A composição exclusivamente feminina da comissão representa um passo histórico para a Vitória da Conquista, evidenciando o avanço da representatividade e a força da atuação feminina na política municipal.
Com isso, as vereadoras reafirmam o compromisso de legislar em prol dos direitos das mulheres e do desenvolvimento de políticas mais exclusivas e igualitárias. Muito bem, vamos falar sobre justiça do trabalho. O pagamento de diferenças salariais não afasta direito à indenização por danos morais. O reconhecimento do direito à equiparação salarial é um passo essencial para garantir igualdade no ambiente de trabalho. No entanto, a Justiça do Trabalho tem entendido que o simples pagamento das diferenças salariais devidas não exime o empregador da responsabilidade por eventuais danos morais decorrentes da discriminação salarial. Conforme jurisprudência consolidada, a equiparação salarial deve retroagir aos últimos 5 anos do contrato laboral, garantindo ao trabalhador prejudicado não apenas o reconhecimento das quantias devidas, mas também a reparação pelos impactos emocionais e sociais causados pela desigualdade de tratamento. Equiparação salarial e direitos à indenização. O princípio da isomia salarial previsto por artigo 461 da Comissão das Leis de Trabalho, CLT, assegura que empregados que exerçam funções idênticas, como as mesmas produtivas e perfeição técnica, no mesmo estabelecimento e para o mesmo empregador, devem receber salário equivalentes. Quando há descumprimento desse princípio, o trabalhador tem o direito de buscar o reconhecimento da equiparação e o pagamento das diferenças salariais. Além disso, os tribunais trabalhistas têm reconhecido que a discriminação salarial pode configurar dano moral, cabendo ao empregador a obrigação de indenizar o empregado afastado. Isso ocorre especialmente quanto à despolarização salarial, a disparidade salarial se baseia em fatores discriminatórios, como gênero de raça ou qualquer outra condição que não esteja relacionado ao desempenho profissional. É a retroatividade, juros e correção monetária. O direito ao reconhecimento da equiparação salarial tem efeito retroativo de até 5 anos, contados a partir do ajuizamento da ação conforme os prazos prescriminais. Estamos aqui do lado de um advogado que tem prescricionais previsto na CLT. O pagamento das diferenças salariais deve incluir a incidência de juros de mora e correção monetária, garantindo que o trabalhador receba valores atualizados conforme os índices aplicáveis. Os cálculos para a atualização dos valores levam em consideração os índices de correção monetária estabelecidos pela legislação vigente, bem como os juros de mora de 1% ao mês, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Desta forma, o empregado não apenas tem o direito de receber os valores retroativos, mas também de garantir que eles sejam devidamente corrigidos ao longo do tempo. Precedentes e impacto no mercado de trabalho. Diversas decisões recentes reforçam essa compreensão. Em casos analisados pelo CPT e o TST, empresas foram condenadas ao pagamento de indenizações por danos morais após comprovada a prática de discriminação salarial justificada. Os magistrados têm considerado que a mera quitação das diferenças salariais não repara os prejuízos emocionais e sociais sofridos pelo trabalhador ao longo do tempo. O impacto dessa decisão ou dessas decisões no mercado de trabalho é significativo, além de reforçar a necessidade do cumprimento da legislação trabalhista. Elas também servem como um alerta para que as empresas adotem práticas salariais transparentes e livres de quaisquer formação de discriminação. Conclusão, então. O reconhecimento da equiparação salarial é um direito fundamental dos trabalhadores e sua concessão devem abranger não apenas a quitação dos valores devidos, mas também a compensação pelos danos morais ocasionados pela desigualdade. A Justiça do Trabalho continua a reforçar esse entendimento, garantindo que a reparação seja completa e efetiva, tanto do ponto de vista financeiro quanto do aspecto moral. Dessa forma, as empresas devem estar atentas às suas políticas salariais, garantindo conformidade com as normas trabalhistas e evitando riscos jurídicos que possam resultar em penalizações significativas. Viu aí? Todo mundo respaldado aí pela lei, não é isso, doutora? Exatamente. Nós estamos aqui para assegurar esse direito, levando até as empresas, que muitas empresas não têm esse conhecimento, né? A empresa não é obrigada a saber de direito, de leis. Ela sabe o básico, mas quando se trata de equiparação salarial, é um tema complexo
E a própria palavra já diz, equiparação, o que significa? Então, é bom que os empresários já entrem no mercado empresarial conhecendo desse direito, para não ser surpreendido com a condenação, tem que pagar, inclusive, não só as equiparações dos últimos 5 anos após a propositura, como também danos morais que vem sendo condenado também. Com certeza. Doutor Nerilton, saúde e bem-estar através de refluxoterapia, psicanalista, ironologia e fisioterapia e Vitória da Conquista. Mas nós vamos falar só de uma, viu? Certinho. Só de uma, que é a reflexoterapia, o poder de estimulação dos pontos de reflexo. A reflexoterapia é uma técnica milenar que busca restabelecer o equilíbrio do organismo através da estimulação de pontos de reflexo nos pés, mãos e orelhas, doutor Nerilton. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto. Por que milenar? Na verdade, o que se conhece muito é a acupuntura, né? Que é feito com agulhas. Com o tempo, os meridianos, que são os pontos reflexos, eles hoje são estimulados não apenas por agulhas, né? Tem pessoas, inclusive, que têm certa aversão ao uso de agulhas no corpo, né? Porque a acupuntura você tem que realmente aplicar agulhas. A reflexoterapia, o ponto meridiano ali, ele não é estimulado por agulha, ele é estimulado por um campo eletromagnético. Na verdade, esse campo eletromagnético ele foi determinado baseado na função elétrica do próprio corpo, né, no potencial de repouso da célula, né? Então, nossa célula tem um potencial de repouso e que esse potencial de repouso ele pode ser estimulado ali naquele ponto específico e com isso libera, na verdade, a reflexoterapia, como é a acupuntura. Esses pontos eles fazem a comunicação, que o próprio cérebro ele tenha um feedback para que possa produzir o neurotransmissor necessário para aquele momento, a endorfina e assim, substâncias no corpo, para dor, para relaxamento muscular, né, e assim por diante. Não é uma cura, ele funciona exatamente como um estímulo para que o próprio corpo entre no processo natural de se reorganizar ou se autocurar, na verdade, né? Próximo programa eu vou querer saber mais detalhes, viu? Pronto, enquanto isso, Jonatas, eu quero pedir um intervalo, porque o nosso convidado já se encontra aqui no estúdio. Estou super curiosa para saber sobre as artes, hein, através do Museu de Allan Kardec. E vamos colocar ele e elas. E elas. Por favor, Jonatas. Seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento das lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor.
falo do Instituto. A entrevista hoje, gente, é com um ser humano incrível. Ele é uma pessoa muito simples, mas é, para mim, um doutor em arte. O grande Allan Kardec, ou Allan de Card, o visionário por trás do maior museu de arte contemporânea do Nordeste, que está aqui estabelecido na cidade de Vitória da Conquista, precisamente no quilômetro 2 da rodovia 262, se não me engano, sentido Anagé, que dá a você, a mim, inclusive, que sou visitante quase que diário do espaço, o ar, o poder, o direito de você ir lá falar com a natureza e recarregar suas energias. Então, o nome Allan Kardec está cada vez mais presente no cenário das artes visuais do Brasil. Natural da Bahia, o artista plástico casado pai e avô consolidou sua trajetória ao idealizar o Museu de Card, o maior museu de arte contemporânea do Norte e Nordeste do Brasil. Seu legado transcende as telas e esculturas, impactando diretamente a valorização da cultura e da expressão artística da região. Esse é o nosso convidado de hoje. Desde cedo, Allan Kardec demonstrou um olhar apurado para as formas de cores e expressão. Artística, seu trabalho se destaca pela autenticidade e pela capacidade de transmitir emoções profundas através de suas obras. Influenciado pela cultura afro-brasileira e pela identidade nordestina, suas peças carregam uma riqueza simbólica que dialoga com a história de cotidiano do povo brasileiro. Ao longo dos anos, Allan participou de diversas exposições de dentro para fora do Brasil, conquistando reconhecimento pelo seu estilo singular. Sua arte, que mescla técnicas tradicionais e contemporâneas, reflete sua inquietação e seu compromisso com a experimentação. E eu vou falar um pouco também sobre Allan Kardec, que tem o Museu Allan de Card, né? Eu estava passando por perto, né? A doutora Alexandra fez uma pergunta para mim. Você já visitou isso aqui? Eu falei, ainda não, eu passo curioso. Passo por ali curioso, fico olhando, e ela falou assim, você precisa vir aqui conhecer esse museu. E nós tínhamos programado um dia, não foi? A gente ir lá juntos, e nesse dia acabou que a gente teve outros corre-corres, e acabei não indo, mas ela está me devendo, tá? E falando um pouco aqui, a minha parte fala um pouco a seu respeito aqui, que eu fiquei muito curioso, que o grande feito da carreira de Allan Kardec foi a criação do Museu de Card, que é esse museu lá, né? Um espaço inovador dedicado à arte contemporânea, localizado nessa região estratégica aqui do Nordeste, né? O museu se tornou um polo de referência para artistas e amantes da arte, promovendo exposições, oficinas, palestras e intercâmbios culturais. Com uma infraestrutura moderna, muito moderna mesmo, e acervo diversificado, o Museu de Card não apenas preserva a história da arte contemporânea, mas também estimula as novas produções e revela talentos emergentes. O espaço tem sido palco de eventos internacionais, colaborações com instituições renomadas, elevando a arte nordestina a patamares globais, levando ao mundo inteiro, né? Legado e inspiração. Como pai e avô, Allan Kardec carrega consigo a responsabilidade de inspirar as novas gerações, não apenas no campo artístico, mas também no compromisso com a cultura e a identidade brasileira. Seu trabalho é um convite à reflexão, à acessibilidade e à valorização da arte como ferramenta de transformação social. O Museu de Card segue como um símbolo de resistência e renovação, proporcionando um espaço onde a criatividade e a expressão podem florescer sem barreiras. Allan Kardec, com sua visão audaciosa, eu que conheço posso confirmar, segue impulsionando a arte contemporânea e consolidando seu nome entre os grandes expoentes culturais do nosso lindo Brasil. Muito boa tarde, Allan. Vou começar logo perguntando o que despertou o seu interesse pela arte e como foi o início de sua trajetória como artista plástico. Boa tarde, ouvintes desse programa. Boa tarde, meus colegas de bancada aqui, que estão nesse encontro. É uma honra e uma alegria
participar de um primeiro programa. Espero que ele seja um sucesso, que realmente atenda às perspectivas de informar, questionar e participar juntamente com o seu público na construção de novas ideias do convívio humano. Eu lido com a arte desde criança. Eu sou portador de dislexia e até os 10 anos de idade eu nem lia nem escrevia. E esse desafio, por assim dizer, me arremetia aos meus quintais imaginários. E eu vivia nesses quintais imaginários, uma experiência muito confortável, uma experiência particular, sem conflito. O que era a princípio um refúgio, passou a ser um grande espaço de realizações. Parece até que era um programa divino para um momento de pura reflexão e aprofundar-se no meu eu. Eu tinha a intuição que em algum momento eu deveria sair daqueles quintais imaginários para as experiências da vida. Contaria aqui, se houvesse tempo, diversos pormenores dessa minha trajetória, mas o certo é o seguinte, é que já na fase adulta, já há bem pouco tempo, menos de 10 anos, eu, depois de passar por uma experiência muito dolorosa, me lembrei dos quintais imaginários da minha infância e resolvi transformar aquela experiência que era particular numa experiência coletiva. Daí nasce o Museu de Card, fruto de um processo de dor, como é um parto, mas que me deixou muito feliz, inclusive no entender os caminhos que a vida nos convida para as nossas realizações. Você teve alguma influência externa, Nelton? Quais são os seus maiores influenciadores assim, nessa questão? Eu tenho assim como ícone do processo artístico Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, assim como eu, também era portador de dislexia, e ele tinha uma capacidade de tanto fazer escrita como leitura especular. Depois de vencer a minha dificuldade com relação a esse processo cognitivo, eu também me descobri capaz de realizar a leitura especular. Não faço a escrita, mas faço a leitura. E muito da inquietação de Leonardo da Vinci, porque ele transitava em todas as áreas do conhecimento, e sobretudo no aspecto científico, tanto é que eu considero Leonardo da Vinci muito mais cientista até do que artista. E isso corrobora com o meu pensamento com relação à arte, porque a minha arte ela está afincada nos 4 grandes saberes humanos: o filosófico, o científico, o religioso e o artístico. Isso porque a construção de todo o conhecimento, ele se dá com base na razão, na intuição, nos sentimentos e nas sensações. O conhecimento que é construído com base na razão e nas sensações é do domínio da ciência. A razão e a intuição é do domínio da filosofia. Intuição e sentimentos da religiosidade. E sentimentos e sensações das artes. Para mim, eles estão todos interconectados. Tanto é que tem uma obra intrigante lá no museu, que é a releitura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Uma homenagem que eu faço a ele e também demonstrando essa minha conexão com a forma que ele tinha de se expressar. Alan, eu destino uma pergunta aqui para você, embora eu já sei, porque nós nos conhecemos há um bom tempo, né, Alan? Acho que desde 2012. Mas o público quer sabê-lo, inclusive meus colegas aqui de programa. Como a cultura nordestina e baiana se reflete nas suas obras, Alan? De maneira visceral. O Nordeste, nesse nenhumbarrismo, é a região de maior riqueza cultural que existe em nosso país. A todo lado que a gente lançar o nosso olhar, a gente vai perceber em todos os campos das artes, da literatura de cordel, da música, da escultura, da pintura, da dança,
Então é uma riqueza sem igual. E tudo isso ele está presente, né, na minha manifestação artística, mesmo porque eu viso, na minha concepção artística, fazer uma viagem múltipla para o interior do ser e também das suas relações com o exterior. E o Nordeste é palco para que isso aconteça. Haja vista que lá no museu eu faço uma grande referência ao Nordeste através de uma das minhas grandes paixões, que é o xadrez, e eu criei lá o xadrez nordestino. É um tabuleiro de 900 metros quadrados, com esculturas de 5 metros quadrados, que elementos do Nordeste. Os exércitos é o cangaço contra o Estado, né? Essa discussão bastante interessante. Aí tem uns personagens do Nordeste, do Lampião, a Maria Bonita, o Antônio Conselheiro, o Padre Cícero, a Volante, os Cangaceiros, a Torre de Bom Jesus da Lapa, o Elevador Lacerda, todos elementos, né, do Nordeste presente nessa obra, como a brindar aquele que chega à Vitória da Conquista, que é o portal de entrada do Nordeste, quem vem pela Via Sul, para, a partir daqui, o observador não ter a menor dúvida de que ele está no Nordeste. Como você enxerga assim, o cenário atual da contemporânea no Brasil? A arte contemporânea é muito singular. Ao estudar a história da arte, a gente vai perceber, né, os caminhos que o homem encontrou para esse processo de expressão. Tudo se encadeia, da arte rupestre à contemporaneidade. Em algum momento, a arte ela é muito mais contemplativa. A arte contemporânea ela requer o exercício do pensar. E o nosso trabalho, porque ele se vincula à filosofia, a gente não pode separar o que é arte do que é filosofia. Então, ao meu ver, né, saindo desse campo do meramente contemplativo, aí eu trago um valor muito grande a um elemento de uma obra de arte, que é a temática, o que ela quer dizer. Embora eu abuse de um outro elemento, que são as dimensões. Embora eu não dê tanta importância, mas é marcante as dimensões da obra, né? O substrato ele é variado, eu trabalho com os mais variados tipos de material, desde o concreto, a fibra de vidro, o cimento, a sucata, qualquer coisa que cai na minha mão é capaz, né, eu sou capaz de lançar uma proposta que discute essas relações humanas, né, o homem e o contato com o meio. Então, cada obra minha tem esse componente filosófico e é o que eu creio que deveria ser o caminho, né, da discussão da arte contemporânea. Nós sabemos que é verdade que tudo que você cria, na verdade, antes você pensou, você teve a mente criativa, né? Então, o que motivou você a transformar isso, todo esse material que você tem? Você falou de uma infância, falou de um período que você tinha esse processo da mente, né, de criar. O que foi que motivou você a criar o museu, assim, diretamente? Falando, eu preciso criar um museu, que é o Museu de Cárdia. O que foi que motivou você a fazer isso? Esses quintais imaginários da minha infância... Isso, quintais imaginários. Nunca me abandonaram, né? Eu parece que esperava um momento certo para essa realização. Agora, acontece o seguinte, é que às vezes você tem uma concepção de algo e precisa de algo que lhe estimule profundamente para que isso aconteça. No meu caso específico, quando foi no ano de 2015, eu fiz uma retrospectiva daquela década e pensei comigo mesmo, se essa década acabar agora, ela já terá valido a pena. Até ali tinha acontecido tanta coisa boa, reconhecimento, medalha, exposição exterior, e aquilo foi uma coisa fantástica para mim. Eu falei, que maravilha.
Mas, ao mesmo tempo, eu olhava do meu lado e via os meus colegas no campo da arte que cada um carregava um espinho na carne. E esse espinho na carne é que parecia ser aquilo que o estimulava ao processo produtivo. Parece que quanto maior fosse o espinho, mais produtiva é aquela pessoa. E eu olhava para mim mesmo e pensava, mas eu não tenho esse espinho na carne. Parece que eu estava pedindo. Quando foi no ano de 2016, eu fui, esse espinho na carne veio. Eu sofri um processo de linchamento de ordem moral terrível. Aquilo me levou ao fundo do poço, uma espécie de cancelamento. Então, foi como se tudo que houvesse feito antes foi apagado para um recomeço. E lá no fundo do poço, eu pensei comigo mesmo, ou eu me permaneço aqui deitado, afundado, ou eu me ergo e recolho o que tem de bom em mim e vou oferecer para aqueles que estão em piores condições que eu. E assim foi. Eu retornei a fazer um trabalho que eu fazia no presídio Nilton Gonçalves e lá busquei a dor. Eu fui lá consolar as dores, enxugar lágrimas. Fui para a ala feminina, que dentre aqueles que estão reclusos são os mais isolados. E lá criamos uma biblioteca, um clube de leitura e discutíamos em grupo esses livros, né, conversava individualmente com as pessoas. Lá à época tinha uma senhora artista, 71 anos de idade, presa, e ela produziu, levei material, 24 telas nesse período, numa espécie de ano sabático, que foi o ano de 2017. Construímos lá uma praça no espaço lá dentro, que é a coisa mais linda do mundo, um terreno árido. Então foi um ano de cura pela ajuda ao próximo. Então foi um lenitivo, foi um grande lenitivo para as minhas dores. Mas aí nesse ínterim, eu percebi o seguinte, que aquela dor havia despertado em mim o que eu precisava para transformar os meus quintais imaginários no quintal real. E aí eu fui para aquele espaço que era um lixão. Entre os anos de 79 e 83 era o lixão da cidade. E eu falei, é aqui que eu vou transformar o lixo em luxo. E aí comecei a produzir nesses 8 anos, né? Tem aquela maravilha que tem lá de trabalho intenso de sol a sol. Então, e é lindo. É lindo. Nasceu daí. Alain, das centenas e centenas e centenas de obras suas que ocupam o nosso município, o espaço do museu, que é o espaço específico onde elas hoje se reúnem, nós temos várias obras suas espalhadas na cidade. Eu perguntaria para você, se você lembra de alguma obra que mais marcou essa sua trajetória dentro da sua arte. Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, é como se perguntar a um pai qual o filho que ele mais gosta, né? Eu sempre me embaraço. Mas a mensagem de cada obra é interessante. E eu poderia pontuar várias aqui, mas eu destaco aqui agora o Labirinto das Crianças Desaparecidas, né? É um labirinto de 1.600 metros quadrados, no formato da minha digital, e ele trata do tema crianças desaparecidas. Lá tem cerca de 2.000 fotos de crianças desaparecidas do mundo todo. E por que a digital? A digital é a busca da identidade perdida. E a obra, ela é um convite a uma experiência sensorial. O visitante vai entrar no labirinto, se sentir perdido como perdidas estão aquelas crianças. E para se reencontrar. Agora, embora ela seja uma obra que trate desse tema árido, dolorido, difícil, que é o desaparecimento de criança, ela é uma obra que fala essencialmente de esperança. Tanto é que do lado de fora nós vamos colocar fotos de crianças que foram reencontradas, porque é a esperança que abraça. E logo na entrada tem um poema e o título da obra, que é Quo Vadere. Quo Vadere do latim quer dizer aonde foste. E o poema diz: aonde foste tu, rebento meu, deixando órfão o meu coração? Qual o teu paradeiro nesse mundo de meu Deus? Traz de volta o meu sorriso que se foi, enxuga as minhas lágrimas que não cessam de rolar.
acalma o meu coração que ameaça parar. Mas a esperança, mãe de todos que ainda temem viver, é quem me mantém de pé. Vem tua esperança e carrega-me no teu colo. Sê tu o meu cajado. Mas se ainda assim quiser Deus que eu não te encontre por aqui, é encontrar-te na eternidade, pois tenho certeza que ainda voltarei a sorrir. É arte de todo lado, né, gente? Muito bem. Impressionante. Qual a importância do museu na formação de novos artistas? É um museu com alma. Aquele que adentra aquele espaço e que tem a capacidade de sentir, é como se ele entrasse numa experiência onírica de algo totalmente diferente do que está à sua volta. Portanto, o espaço por si só é altamente estimulante a essas reflexões. Ainda que a pessoa não tenha essa visão, essa explicação, esse contexto de cada obra, no sentimento ele já se coloca nessa posição. Então, tem sido uma experiência muito positiva, sobretudo na nova geração. Das escolas que no raio de 200 quilômetros distante de Vitória da Conquista, tem se tornado uma visita quase que obrigatória. E durante todo o ano, a partir do mês de abril até novembro, nós recebemos inúmeras escolas de toda parte. E isso nos dá muita alegria porque estimula profundamente o processo criativo. Haja vista que eventos realizados nas escolas com base na visita do museu retrata muito claramente isso, e eu tenho me emocionado muito com o que essas crianças, esses jovens têm produzido de arte através dessa nossa proposta. Maravilha. Estou me dando a oportunidade de uma pergunta ainda. Fique à vontade. Você falando isso, esse pouco tempo, na verdade, a doutora Alexandre te conhece há mais tempo, eu estou conhecendo agora, e eu consegui enxergar em você um presente, né? Um valioso presente. Você é uma experiência de uma pessoa que entende, uma pessoa que consegue ter uma leitura muito profunda das coisas. Então a pergunta direcionada é: o mundo tem enxergado o seu presente, esse presente, porque as pessoas têm te dado premiações, etc., no mundo inteiro, e você realmente é um presente para isso. Mas o que fez você escolher Vitória da Conquista, esse presente assim, de forma pessoal? Por que Vitória da Conquista? Esse é o meu caipê. Caipê, na tradução, quer dizer a minha terra, o meu chão, o lugar onde eu enterrei o meu umbigo. Nós temos atavismos biológicos e ancestrais que explicam esse nosso amor pelo torrão que nos recebeu. Embora eu seja natural de Itapetinga. E eu costumo dizer que eu tenho duas mães terra, uma que me recebeu no ventre e outra no coração. Sou conquistense, né? Inclusive recebi o título de cidadão conquistense. E o artista, ele precisa representar o espaço em que ele foi colocado pela providência divina. Portanto, nada que é externo me atrai no sentido de me demover, né, desse processo de raízes que eu tenho fincados aqui nesse torrão, né, que me recebeu. Fico feliz em conhecê-lo. Espero ter mais oportunidades. A alegria é minha. É pena que o tempo é curto, né? É curtíssimo. Temos tanto que conversar, mas é bom que abre espaço para novos ensejos, né? Então, com certeza. Mas nós queremos que o senhor volte aqui novamente. Exatamente. Vamos dar continuidade. Temos muita pergunta ainda. Vamos deixar guardadinho as perguntas. Mas antes, eu quero aquele fecho final. Qual o conselho que você daria aos jovens artistas que querem seguir a carreira, mas enfrentam as dificuldades? A expressão do saber artístico na criatura humana, ela é um processo geralmente doloroso. Doloroso como é o parto. Então, esse processo de introspecção, de conhecimento de si mesmo,
é como se espremer uma fruta para se conseguir o suco. Então, crescer é um processo que implica em dor. Expressar-se, no meu entender, da mesma forma. Então, aquele que vislumbra progredir em qualquer área do campo do conhecimento, pode saber que esse é um processo que requer esforço contínuo, resiliência, persistência, enfrentar as dores naturais do crescimento. Com a arte, não é da mesma forma. Eu tenho uma vantagem muito grande no campo da arte, é o seguinte, é que enquanto muitas pessoas elas buscam o reconhecimento como objetivo, eu entendo que o reconhecimento ele é tão somente uma consequência e não um objetivo. Então, aquele que tem o reconhecimento como objetivo, ele não passa de escravo desse reconhecimento. Então, eu penso que o meu trabalho será reconhecido se ele for bom, se ele disser algo. Então, se não for, eu prefiro que ele seja jogado na lata do lixo, né? Como as coisas que não têm serventia. Verdade. Chegamos ao final de mais nosso primeiro programa, Eles e Elas em Sintonia. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada, doutora Alexandra. Obrigada, doutor Nerilton. Estamos de volta amanhã às 14 horas. Muito obrigada por tudo. E fiquem ligadinhos aí no programa, porque vai vir aí o programa Comunidade em Ação, com o jornalista Wilson Brasil, que já se encontra também aqui na Rádio Melodia.